Olá, nação rubro-negra! Está no ar o episódio número 15 do podcast Fla 360. Ainda bem que vamos comentar mais uma vitória, porque esse podcast é pé quente. Só comentamos até hoje só a goleada pro São Paulo e tá bom demais, né, gente? Vamos combinar que tá bom demais. Não queremos ficar comentando derrota aqui, não. O lance aqui é vitória. E para esse papo de hoje, mais uma vez, comigo, Railton Alves, estão comigo aqui o Henrique Olgado e o Davi Lima para comentar a vitória do Mengão 3-2 em cima do Atlético Paranaense, jogo que classificou o Mengão para as quartas de final da Copa do Brasil, que vão ter o sorteio agora nessa sexta-feira, né? Agora é sexta de manhã, amanhã de manhã. Eu digo amanhã porque a gente está gravando agora na noite da quinta-feira, na virada da quinta para sexta, né, galera? Então amanhã a gente vai saber, e esse sorteio é totalmente aleatório. O Flamengo pode pegar qualquer um dos outros 7 times classificados, né, que são Grêmio, Palmeiras, Cuiabá, São Paulo, Inter. Deixa eu ver, esqueci mais algum? América Mineiro. Eu acho que é isso aí mesmo. Aí, essa galera aí que tá no pacote. Mas então, para começar, né, o nosso podcast, deixando o blá 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 de lado, vou começar com você, Henrique. Henrique, como é que você analisa? Hoje eu vou mudar a pergunta. Eu vou perguntar o que você viu, não. Como você analisa? Não, tá bom. Já que você está reagindo e querendo a pergunta tradicional, tudo bem. Você me convenceu. Eu tô bondoso, caridoso hoje. Henrique, uma pergunta que nunca eu fiz para você aqui. O que você viu em Flamengo e Atlético Paranaense, meu irmão? Fala, nação, aqui é Flamengo. Então, cara, é o seguinte, o jogo em si foi um jogo preguiçoso, né? Era aquele jogo de, pô, faz um gol aí. Ah, não, faz você também. Ah, fica com a bola. Ah, não, a gente fica. Mas eu gostei do jogo. Eu achei um jogo bacana, porque eu pude presenciar, eu pude assistir, na verdade, um time que estava tentando colocar em prática as ideias do treinador. E com alguma surpresa que foi no meio de campo, com a escalação do Ilharão com o Thiago Maia. Em alguns podcasts aí, né, nós comentamos que os dois juntos não estavam funcionando. E aí eu vi o Domi fazê-los funcionar na partida do Atlético Paranaense. A gente pode até comentar a questão do jogo ter sido preguiçoso, do time estar com má vontade, mas neste primeiro momento as ideias do Domi, eu vi as ideias do Domi funcionar. O Thiago Maia se apresentando como quase um segundo atacante ali ao lado do Pedro e fazendo algo que o Flamengo na época do Jesus deixava muito a desejar, que era arremates do lado de fora da área. Na época do Jesus a gente gostava de chegar com a bola dentro da área para poder finalizar a jogada. E nesse jogo não, nesse jogo o Thiago Maia abriu, ele bateu e tá chutando sem dó nem piedade. O Gerson também já tá arriscando mais, né? Vimos também uma grande contribuição do Arão, que foi o que eu comentei no jogo contra o Júnior Barranquilla. Falei, o Arão perdeu a chance de se aventurar ao ataque, ser aquele elemento surpresa, né, no meio de campo do Flamengo, que pode acelerar a jogada. E nesse jogo do Atlético Paranaense ele fez isso. E fez muito bem, né? O Arão, ele está adquirindo uma nova habilidade, que é o lançamento para o lateral. O lateral espetado, né? O Arão pega aquela bola, geralmente ele pega a bola do lado esquerdo e manda para o lado direito, que nessa vez foi o Mateuzinho, né? O Mateuzinho jogando bem espetado. E no gol do Pedro a jogada sai desse jeito mesmo, né? É engraçado que o Arão ele contribui muito para o jogo do Pedro. Olha só que interessante, né?
O gol do Pedro, o primeiro gol do Pedro, né, que ele manda aquela pintura na gaveta, o Arão pega a bola, faz um lançamento pro Mateuzinho, e aí são detalhes, né, que a gente começa a analisar do jogo. Tem muito lateral que quando pega uma bola daquela ali, dá 2 tapas para frente e vai querer ganhar na corrida, vai querer chegar lá na linha de fundo para fazer aquele cruzamento, às vezes sem pé nem cabeça para trás, ou então aquele chute prensado, mascado, que vai para escanteio e o lateral só levanta a mão pro alto e aplaude. Cara, que inteligência do Mateuzinho. Na hora que ele domina, ele já olha o Pedro e já dá para ele praticamente de primeira. Então, quer dizer, são detalhes no jogador que neste elenco do Flamengo o cara precisa ter. Porque a jogada, ela acontece muito rápida quando você está jogando com um monte de gente que sabe jogar. É que nem no apelado. Se você é o pior do teu time, você não consegue acompanhar a inteligência do teu time, cara, você atrapalha. E o Mateuzinho naquele lance foi fenomenal. E aí, claro, Pedro domina e manda aquela pintura na gaveta. E o outro lance também é com o Pedro. Só que dessa vez o Arão dá o passe no meio da defesa, pegando o Pedro entrando. Aí o Pedro, ele, ao invés de dar um passe de primeira pro Bruno Henrique, que entrava sozinho, ele tenta dominar, vai para dentro da área e tal. O Santos, ele sai, abafa bem a jogada, mérito pro goleiro também, que não ficou dentro do gol esperando o arremate. Mas é engraçado como o Arão, quando ele se aventura, ele gera situações para o atacante, para o centroavante. No caso, o Queixada. Então, nesse jogo, o Arão fez o que eu esperava que ele fizesse contra o Júnior Barranquilla. Se aventura, cara. Vai pro ataque. Tenta. Né? O time do Flamengo, como a gente já falou, não tem tido tempo de treinamento. Então, o pouco treinamento que recebe, as poucas instruções, as poucas aparações de arestas que o Domi tem feito no time, tem que ser colocado em prática no jogo para poder começar a fluir. Porque se o time começar a ter medo demais de executar, a gente não vai evoluir nunca. E aí a gente vai ficar esperando o ano acabar, talvez com mais um título ou outro, né? Ou então sem mais nenhum título nessa temporada 2021, né? Que vai acabar só ano que vem. E a gente vai esperar férias, né? Férias em março e retomada em abril e tempo de treinamento para poder avaliar o trabalho. Então eu acho que o jogador ele precisa, o jogador do Flamengo hoje precisa ter mais coragem para pegar, para poder desenvolver, né, o que acontece no jogo. Né? Então eu gostei muito do Thiago Maia como segundo atacante, né? Chegou muito bem à frente, contribuiu demais, né? No segundo gol do Queixada, né? Maravilhoso Queixada. O Mateuzinho, uma garra naquele meio de campo, né? Ele não é louco que nem o Isla, né? Que o Isla ele sai a bola e ele tá lá na ponta direita espetada e ele vai pro ataque e ele é o Isla, né? O Mateuzinho não, o Mateuzinho ele é mais contido, ele vai só naquela subida na boa, tipo assim, dá pra subir, eu vou. O Isla não, o Isla ele é cachorro louco, ele vai mesmo. Então o Mateuzinho ele ganha uma bola no meio de campo, né? Aquela bola espirrada. O Thiago Maia, ele rouba a bola do Mateuzinho, é engraçado o lance, e acelera o passe com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, num dos poucos momentos que jogou bem, que para mim deve se resumir em uns 5 minutos, ele devolve a bola no Mateuzinho. E o Mateuzinho dá novamente pro Queixada, e o Queixada faz o segundo gol dentro do jogo. Então, por que eu tô, né? Então, o jogo em si não foi um jogo bom, falar, nossa, brilhou os olhos. Não, mas o jogo foi muito bom pro time do Flamengo. Porque pôde ter, né? Pôde desenvolver algumas ideias que foi colocada pelo treinador, né? E aí é uma coisa que aí, o pessoal vai falar, pô, mas né? E o time em si, cara? A defesa com Mateuzinho, Tuller, Léo Pereira e Filipe Luiz, ela quase jogou junta. O Mateuzinho, o Tuller e o Léo Pereira jogaram naquela vitória contra o Júnior Barranquilla. Os 3. E aí você vê que os gols que a gente toma hoje foi culpa da defesa, cara. A defesa não errou nos gols que tomamos hoje. A defesa em si, como a gente fala, né? Posicionamento, no combate. Não, eles não erraram. E aquilo que a gente vai falando.
o rodízio nessa defesa tem atrapalhado demais o Flamengo. Porque, na verdade, o rodízio no time é que nem a gente fala na pelada, né? Quando você é acostumado a jogar com o mesmo timezinho ali, cara, você dá o passe de olho fechado. Você não precisa olhar para saber que o cara tá lá. O cara vai estar lá. E essa defesa, Mateuzinho, Túlio e Léo Pereira, jogou junto contra o Júnior Barranquilla. E teve um outro jogo, se eu não me engano, os três também jogaram juntos, que foi contra o Bragantino. Se eu não me engano. Esses três também atuaram juntos. Então, quer dizer, dá para repetir e dá para errar menos. Eu acho que isso ficou de positivo, né? É como o Raído já comentou no outro podcast. Pô, a gente consegue montar 6 duplas de zaga. Você consegue montar 6 duplas de zaga. Então, ao invés de ficar alternando para, pô, escolhe uma dupla, fala assim, ó, Tula e Léo Pereira, vocês vão dormir no mesmo quarto a partir de hoje. Vocês vão ser toda vez que o Léo Pereira jogar, o Tula joga. Beleza? Gustavo Henrique e Natan. Vocês vão dormir no mesmo quarto a partir de hoje. O Natan vai ficar chateado, mas o Gustavo Henrique vai ficar feliz. Mas vai jogar junto. Entendeu? Porque esse entrosamento, assim, do parceiro, que eu vejo que se o Domi começar a escalar jogadores, né, escalar o time com jogadores que, que atuam, né, assim, começar a repetir atletas ali próximos, eu acho que o Flamengo vai começar a jogar bem, né? Então, falando aqui mais um pouquinho mais individual aqui, Mateuzinho para mim jogou muito bem, né? O Tule, Léo Pereira e o Felipe Luiz, a linha defensiva atuou bem. O que deu para fazer fizeram e fizeram muito bem, não comprometeram a defesa do Flamengo nesse jogo, né? Como foi no jogo de São Paulo. Thiago Maia, o Ilharão e Gerson. Para mim, Gerson, um monstro. O Ilharão, ele deu aquela caguetada no gol do Atlético Paranaense, que foi um puta de um gol, vamos combinar. Né? Pô, ele não dá para sair uma bola daquele jeito que o Arão saiu. Sabe? O time do Atlético Paranaense todo vindo pressionar e o Gerson de costas, não dá para receber um passe daquele. O Gerson não sabia nem para que lado girar, mesmo que ele tivesse recebido aquela bola ali. Então, para mim, o Arão cometeu um gravíssimo erro nesse jogo, que foi esse passe. Mas eu gostei muito da atuação dele em relação à ofensividade dele. Ele se atirou pro jogo, que eu gostei. Thiago Maia também jogou como segundo atacante ali no jogo. Contribuiu muito com o ataque, dando passe, gerando dúvida na defesa do Atlético Paranaense. Porque era uma coisa que o Flamengo se tornava muito vulnerável, que era aquele negócio. O Flamengo só faz gols de dentro da área. Então o que a defesa faz? Corre pra dentro da área. Pra que a gente vai ficar lá esperando o cara chutar? O cara não vai chutar. Então, esse simples fato do Thiago Maia gerar dúvida na cabeça do defensor do Atlético Paranaense abriu o jogo pro Flamengo de uma maneira muito boa. Tudo bem que o Atlético Paranaense é um time muito ruim, mas é aquele negócio. O Bragantino também é um time ruim. E a gente empatou. Né? Everton Ribeiro e Bruno Henrique, apagadíssimos no jogo. Eu esperava mais dos dois nesse jogo do Atlético Paranaense. Poderiam ter contribuído muito mais com energia, com jogadas, sabe? Com os passes mesmo. Então, Bruno Henrique já é a segunda partida que eu critico ele. Critiquei na rodada passada, critiquei nessa. Para mim, ainda, eu acho que ele está esperando o Gabigol voltar para poder voltar à parceria e ele jogar sorrindo. Mas o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro muito, muito, muito abaixo, muito abaixo. E o Queixada, meu brother. Queixada é o Queixada. Queixada, ele tá fazendo o que tá mandando para ele e ele tá guardando, tá se posicionando muito bem. Eu só fiquei chateado com o Queixada em 2 lances, que foi no último lance do primeiro tempo e no primeiro lance do segundo tempo. O último lance, ele ganha uma bola dividida com o Thiago Heleno, chega cara a cara com o goleiro, tudo bem que o Thiago Heleno veio pressionando ele, e aí ele tenta dar uma cavadinha no Santos. Pô, o Santos tava sentado. Se o Queixada dá 2 passos para frente ali com a bola, ele driblava o Santos não ia nem reagir nem nada e ele ia guardar. Sim. E o primeiro lance é o passe do Arão, que para mim o Queixada tinha que ter dado de primeiro no Bruno Henrique. Ali eu acho que foi fomeagem.
Fomeagem. Alguém colocou no grupo lá, pô, o queixada foi fominha. Foi. Ali foi fomeagem mesmo. Então, pra mim, ele só me decepcionou nesses dois momentos. No resto, pra mim, a partida foi uma partida ruim, mas eu gostei muito do jogo que o Flamengo apresentou como possibilidades que os atletas apresentaram no jogo. Eu gostei muito disso aí. Segue aí. E você, Davi, como é que você enxergou a atuação de ontem do Flamengo, cara? Nessa vitória sobre o Atlético Paranaense, que deixou de ser furacão e tá no máximo brisa fresca agora. Boa noite a todos. Um abraço, Railton. Um abraço, Henrique. Saudação aí, rubro-negros. Rapaz, gostei muito da análise do Henrique. É bem otimista. Ele fez o aparato aqui individual, esqueceu apenas de falar do Hugo e do Gerson, né? Do Hugo isso é bom, isso é bom. É sinal que o goleiro ali não comprometeu. Agora, o Gerson eu senti falta, cara, falar do Gerson, pô. Então, assim, o Gerson, cara, fenomenal ali no meio de campo. Aquela liderança dele, aquela correria, aquela gana. Ele tá dizendo aqui que deixou pra mim. Né? Tudo pensado, obrigado. O Gerson é fundamental do Flamengo desde o começo do ano. Nesse O Gerson, podcast tem trairagem não, pô. Aqui é todo mundo amigo não, aqui. aqui é só, Um levanta a só bola ali pro outro cortar, entendeu? É assim. exatamente, ele tocou pra mim, deu o passe, me deixou na cara de gol, pô. Me deixou pra falar do joke. E realmente, cara, o Gerson no Flamengo, ele é um coringa, cara. Então, nesse esquema... A questão do Flamengo é o seguinte, o Henrique, ele, nessa análise dele, bastante otimista, e depois da derrota do Flamengo, parece que minha ficha caiu, né? Que parece que eu consigo entender que o Flamengo ainda não se achou. O Flamengo não se achou. E vem me incomodando muito essa questão de não repetir nem formação e nem jogadores. Então sempre mudando um esquema, uma posição, um jogador. Isso faz com que o time não evolua como equipe. Então o que eu sinto falta do Flamengo é a falta de evolução. Aí pega um jogo, pra mim um jogo de comadre, um jogo que ninguém quer ganhar aquilo ali. O Atlético Paranaense abriu mão já da Copa, não quer rebaixar. E aí, enfim, um jogo que não dá muita perspectiva do Flamengo. Então, pra mim, é um jogo que engana. Um jogo enganativo. Então, o torcedor ali vai pegar essa vitória e vai dizer: pronto, acabaram os problemas do Flamengo, a zaga agora tá boa, meio de campo encaixou, queixada é só o gol e bola pra frente. Agora, vejamos só. Everton Ribeiro não jogou nada. E aí eu tava fazendo a minha contagem. Eu acho que é a quinta vez seguida que eu falo isso do Everton Ribeiro. Quinta vez seguida. Então, assim, tem alguma coisa de errado acontecendo com o Flamengo. Porque o Everton Ribeiro, ele é fenomenal, ele é brilhante, ele não pode fazer partidas... Ele pode fazer uma partida apagada, ele pode fazer duas. Agora, ele está fazendo uma sequência de jogos ruins muito grande. E aí o Henrique comentou agora, que falou mal do Bruno Henrique no podcast passado. E agora, segunda vez falando. Então, de novo, tem alguma coisa que não está dando certo. Né? Porque os dois grandes jogadores do Flamengo ali na questão eu acho que eu boto o terceiro, o Arrascaeta, de ter um diferencial, né? O cara que você não encontra ali na esquina, que é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. São caras diferenciadíssimos, assim, né? Então, jogando num nível, num conceito regular com o Flamengo, então alguma coisa está errada. Uma coisa não... E aí, assim, o que fica pra mim desse jogo do Atlético não é nem o jogo em si, porque eu nem vou me concentrar muito no jogo. O Henrique já fez a análise, tudo certinho, a questão dos gols, mas o que fica pra mim é a questão do Domenech na entrevista. Ali eu gostei. Sem protecionismo, sem passar a mão na cabeça, ele foi direto no ponto. Dos 6 últimos gols que o Flamengo tomou, a gente deu 5. Porra,
conversa de Luxemburgo, de querer abraçar o grupo e passar a mão na cabeça, não. Ele falou, cara, a gente tá dando gol. A gente tá dando gol pro adversário. A gente tá fazendo e tá dando gol pros caras. E aí começou a comprometer os resultados. Ele foi pra imprensa e falou. Então, assim, essa coisa de sangue espanhol aí, rapaz, realmente... Vocês comentam muito aí, sangue espanhol, o cara cabeça dura. Então ele botou pra jogo, velho. Ele ficou nervoso e ele colocou ali, cara. Então, se ele expôs é porque ele tá treinando alguma coisa ali atrás na zaga e que não tá sendo feita. E que não tá sendo realizada. Porque para ele falar daquele jeito é porque ele tá fazendo o papel dele de treinador. Ele tá falando como é que a linha tem que jogar, a linha defensiva. E alguma coisa tá acontecendo. Então, poxa... E falou aí, aquele passe que o Arão dá pro Atlético Paranaense meter aquele gol. Por mais que seja... mas, porra, a bola vai na gaveta, né? Mas a gente entregou, a gente tá entregando os gols. Então é hora realmente de pé no chão. Hora de pé no chão. Claro, vamos comemorar a vitória, foi uma excelente vitória. 3.400.000 aí pro caixa. Passamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas, e aí? Que hora que a gente vai ganhar dos grandes? Do quem tá na ponta lá? Dos times do... Porque o Atlético Paranaense é que nem você falou aí, Railton. É uma brisa. Vendeu um monte de jogador, o time todo quebrado. E, 3-2? Quer dizer... Não. Peraí. Cadê aquele jogo molezinha? Cadê aquele jogo que a gente... Pega ali e segundo tempo só comemora, só ri, a gente fica tranquilo. Não vai ter não esse ano mais jogo molezinha não? Então assim, gostaria de saber de você, Railton, o que você achou do jogo aí, sua análise. E se você concorda aí com essa minha nuvem negra de pessimismo aí. Pois é, hein, Davi, tô ficando com medo de eu estar contagiando o resto do podcast aí, hein, cara. Mas, eu vou te falar aqui uma coisa, Davi, você falou pouco, você foi muito objetivo, e agora eu tô fazendo uma estratégia do seguinte, no início do podcast eu planejava o que eu ia falar, né? Agora eu não planejo mais não. Eu vou anotando tudo que vocês vão falando, e aí eu coloco aqui minhas considerações em cima, até tudo no improviso aqui. E é impressionante como os pensamentos acabam batendo, sabe? Parece até que eu tô de brincadeira, assim, né? De que, poxa, o cara tá fazendo média. Não, não, é sério mesmo. Vocês tocaram, olha, nas coisas que eu tinha só cogitado, assim, refletido de ontem para hoje, muita coisa bateu. E eu vou começar, Davi, já que eu tenho sido mais pessimista aqui do podcast, eu vou começar com uma coisa otimista, que casa com uma coisa que você acabou de falar sobre o Domi. Vocês sabiam, gente, que ontem eu vendo a coletiva do Domi, pela primeira vez eu vi uma luz no fim do túnel para eu dizer assim, cara, talvez esse cara pode dar certo. Foi a primeira vez que realmente eu vi uma luz ali. E por que essa luz? Porque eu vi ontem o Domi inconformado. E isso eu adorei, ver o Domi. Ele estava inconformado. E ontem ele falou assim, cara, dos últimos 6 jogos, ou dos últimos 6 gols, quer dizer, a gente entregou 5. Aí não tem técnico que dê jeito, né? Porque ele arma o time, faz a coisa, treina. E em erros individuais, o Flamengo está entregando. Porque se você olha ontem o lance do Arão, que ele entrega o gol do Atlético, cara, o Gerson estava de costa para a bola. A bola não era para o Gerson, em hipótese nenhuma. O Gerson estava saindo de costas para o Arão. Tanto é que o Gerson, ele olha para trás, tocou para mim? O cara do Atlético já estava fazendo gol. Sobre o chute, inclusive, do primeiro gol, eu acho que era defensável pro Hugo. Quando você olha na câmera de frente, eu sou fãzaço do Hugo.
Vou dizer que foi assim uma falha. Não, não foi. Porque o zagueiro, não sei se era o Tuller ou se era o Léo Pereira. Um dos dois estava. A bola. Ele estava no campo de visão do Hugo, então a bola sai. Ah, era o Léo. Valeu, Henrique. Aqui só tem amigo, cara. Ó, tá me dando aqui a cola. Era o Léo Pereira. Então a bola faz a curva saindo do Léo Pereira, então pega o Hugo de surpresa. Mas foi em cima do Hugo o chute. Se vocês olharem, a bola entrou em cima de onde o Hugo estava. Dava para pegar? Dava. Dava para pegar. Foi uma falha? Não, não foi. Não foi assim. Mas então tem eu vou falar dos dois gols, né, do Atlético. O segundo gol, quem falha é o Isla. O Tuller estava com a bola no pé, o Isla caído, dá um totozinho sem sentido no rumo da lateral, sem força. O Bissoli pega e a gente está numa fase que o atacante do outro time chuta, a bola vai na gaveta, né? É impressionante, o cara chuta de onde for, a bola vai na gaveta, impressionante. O Tietê, né, no fim de semana, pega, dá uma paulada na gaveta, então assim, então a gente não tá numa fase que a gente pode errar. Calma aí, Raito, calma aí. O do Tietê, me desculpa, eu peço perdão, já invadi aqui. Mas o do Tietê, apesar de ter sido na gaveta, ele domina a bola, ele dá tempo de ajeitar o corpo, de ajeitar o pé, de botar... Cara, ele faz um movimento que de jogador profissional não dá pra fazer. Ele faz em câmera lenta, ele ajeita o corpo todo do jeito que ele quer. Concordo. Mim, o Tietê, ele tomou... vai pra conta. O Tietê, ele tomou um cafezinho, ele foi lá, pegou a Nespresso, tomou uma água, tal, mirou, fez o cálculo ali pra saber como é que metia a bola. Então teve todo o tempo do mundo, né? E aí, então, eu vejo, voltando ao Domi, essa luz no fim do túnel. Perceber pela primeira vez que ele tá puto com o time, que ele tá inconformado. E ontem, gente, ele não criticou só a defesa. E, na verdade, só terminando o capítulo defesa, que aí vai bater muito com o que vocês dois já falaram, ontem ele comentou uma coisa que é a seguinte... que os erros muitas vezes não estão sendo dos defensores. E aí ontem o Henrique comentou isso, né? Que não foram os zagueiros que falharam ontem. Nenhum dos lances. Eu acho que ontem o Tuller fez um bom jogo e o Léo Pereira fez um bom jogo. Ele não comprometeu em nada. O pênalti que o juiz marcou é absurdo. Quer dizer, ele pega na bola embaixo, a bola foi para cima. O jogador do Atlético bate ele procura o contato com o Léo Pereira, de fato. Então, assim, quando eu vi, eu falei, pô, se o juiz marcar esse pênalti, acabou, cara. Encerra a VAR, porque não faz sentido. E realmente, então assim, ele não comprometeu em nada. Em nada. Então, para mim, assim, os dois. Então, ontem não foi problema de zaga. Que as pessoas confundem defesa com zaga. Não é a mesma coisa. O que o Flamengo está falhando é no esquema defensivo. No domingo até o Henrique pontuou, né? No gol do Tietê, esse que a gente está falando que o Tietê teve meia hora para chutar, tranquilo, ninguém deu bote nem nada. Quem falha principalmente é o Bruno Henrique, que não acompanha. O Bruno Henrique é atacante, mas ele tem papel defensivo também. Galera, vamos lembrar do Liverpool, atual campeão mundial, infelizmente, atual campeão mundial. O Liverpool, quando você olha o Salah e o Mané, que são dois pontas, eles voltam até a linha de fundo, se for necessário. E eu estou falando do Salah e do Mané. E aí eu pergunto para vocês, quem é Bruno Henrique para não poder voltar? Para achar que não precisa marcar? Tem que marcar também. Tem que ajudar atrás também. Então, o Flamengo está falhando na defesa como um time, como um todo. Não é o zagueiro. No domingo foi o Gustavo Henrique, destruiu o jogo do Flamengo. Mas ontem foi a zaga? Não foi a zaga. E aí outra coisa que eu pondero ainda sobre a defesa. Não dá para o Flamengo tomar 2 gols do Atlético Paranaense B. Ontem, gente, era o time reserva do Atlético Paranaense. Ontem, como o Davi definiu, um jogo de comadre. Jogo de comadre. O Atlético, gente, ele não levou o Cittadini, que é o principal meia, e o Nicão não foi. O time foi com 9 desfalques. Durante o jogo ainda perdeu o Lúcio Gonçalves. Galera, o Atlético não queria se classificar ontem, porque eles estão com 50% de chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, galera.
Então, ontem era... Aí vou responder aqui a uma outra pergunta aqui que você fez, Davi. Não vai ter mais jogo molezinha enquanto o Flamengo continuar tomando 2 gols por jogo? Não. Até porque pela matemática que eu aprendi, eu não sou matemático, vocês dois são. Eu não sei se isso é álgebra ou se é aritmética. Eu não sei as definições. Mas eu só sei de uma coisa. Para você ganhar tomando 2 gols por jogo, você tem que fazer no mínimo 3, né? 3 é maior que 2, né? Então, assim, galera, pô, Aí é o professor Girafales, Ailton. Dizia eu na aritmética. pô, É aritmética. aritmética, Davi, pô, 3 é maior que 2. Então, para eu fazer uma vitória, quando eu tomo 2 por jogo, eu tenho que fazer 3, no mínimo. E por que eu tô falando 2 por jogo? Bora fazer aqui uma continha rápida dos últimos 4 jogos do Flamengo. Atlético Paranaense em Curitiba, não tomou gol. Uau! Só foram 5 jogos do Domi que ele não tomou gol até agora, tá, gente? 5. 5 de... Deixa eu só ver aqui no Transfer Market, aqui que tá na ponta da agulha. Mas se eu não me engano, são 25 jogos do Domi até agora em 5. Em 20% dos jogos, o time do Flamengo não tomou gol. Isso é ridículo. É um desempenho defensivo ridículo. Então, por que eu estou falando média de 2 por jogo? Se você pegar o 0 gol contra o Atlético na ida da Copa do Brasil, 2 do Inter, mais 1, aí ontem mais 2, quer dizer, da Copa do Brasil, então já está dando 4. Mais os 4 do São Paulo, dá 8. Em 4 jogos nós tomamos 8 gols, galera. 8 gols. E se você parar para pensar bem, desses jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, quer dizer. Olha só, aí eu vou fazer outra continha aqui para vocês. Nesses jogos, vocês contaram quantos gols o Flamengo fez? O Flamengo fez 7. O Flamengo sai de uma sequência de 4 jogos com saldo negativo e 2 vitórias e 1 derrota apenas. Então, nesse caso, por incrível que pareça, nessa conta, foi bom ter tomado a goleada de São Paulo. Porque só assim, tomando uma goleada, que a gente com saldo negativo conseguiria ter mais vitória do que derrota nessa sequência. Então, galera, tá tudo errado. Tomar sufoco. Ontem o Flamengo tomou sufoco no final. Ainda um sufoquinho de leve. Tomou. E se aquela bola que bateu nas costas, que eu não lembro de quem, no fim do jogo, fosse na mão, era pênalti e o Atlético ainda ia ter 3 minutos para tentar empatar e levar para os pênaltis. Então, galera, tá na hora de ter jogo molezinha, como o Davi falou. O Flamengo tem time de sobra para isso. Então, falando da defesa, tem isso. Outra coisa que o Domi criticou, o ataque. Henrique, ontem o Pedrão, queixada, Dom Queixote para alguns, fez um jogo sensacional. Mas nessas 2 bolas que você citou, a que me incomodou e incomodou o Domi foi a do segundo tempo. A enfiada de bola que o Arão... Aí, valeu, Henrique. Mas você não tinha esquecido não, isso aí foi só aqui o processador que deu uma travada. Mas assim, aquela enfiada de bola, a jogada era todinha, ele era jogada de pelada, gente. A bola chegou no Pedrão, dava um totozinho ali de biquinho de chuteira pro Bruno Henrique. Bruno Henrique entrava com bola e tudo. E o Bruno Henrique ficou pé da vida naquela jogada. Ele ficou falando, pô, Pedrão, aqui, cara. Só um parceiro aqui, ó, manda pra mim, eu tô precisando fazer gol também, pô. Então, eu acho que... Então, ele vacilou ali e o Domi citou essa jogada. Que ele ficou chateado. Ele falou, poxa, a gente tá errando... Além da gente tá dando gol pros outros, a gente tá errando na tomada de decisão. Então, acho legal isso que o Davi pontuou, porque realmente, ontem ele não aliviou. Eu acho que ontem o Domi ele deu uma cartada... Assim, galera, eu não sei jogar pôquer. Mas ali tem um momento do pôquer ali, do vamos ver, da hora do vamos ver ali.
não vou nem falar de pouco, falar de truco. Ele deu uma trucada ontem ali com o elenco. Ele falou, ó, vou jogar no ventilador e vou ver a reação dos caras. Tipo assim, ou vai ou racha. Porque ontem, outra coisa que o Domi comentou. Venho falando isso nesse podcast, no último eu citei isso. Ele falou, se o Flamengo continuar fazendo isso, cometendo tantos erros na frente e atrás, ele quis dizer o quê? Atrás a gente está dando gol e na frente a gente está perdoando o adversário. Só que o adversário não está perdoando a gente, não. A mensagem dele ontem foi essa. E ele falou que se o Flamengo continuar nesse nível de desatenção, Flamengo não ganha Copa do Brasil, não ganha Libertadores e não ganha Campeonato Brasileiro. E não ganha tomando 2 gols por jogo. Não ganha. Ailton, você foi muito preciso nos podcasts passados que você falou justamente isso, a questão de entregar gols, por exemplo, num jogo de Libertadores, você ter que decidir em casa, tendo que fazer 2 ou 3 gols ali, e acabou o campeonato. Você falou muito bem isso na derrota para o São Paulo, que se fosse um jogo de Libertadores, tinha acabado o campeonato ali. Ô Davi, digo mais, se fosse um jogo de Copa do Brasil, o Flamengo tomando 4-1 do Cuiabá, ou América Mineiro, o Flamengo não viraria. Do jeito que tá jogando aí, não viraria. Era eliminação. Então assim, tá na hora da galera acordar. Sabe? Agora, talvez um dos motivos que possa estar gerando essa desatenção dos nossos jogadores é a postura mais passiva do Domi na lateral do campo. O Domi, aí eu boto na conta dele. Ele é muito caladão. Ele não mexe praticamente no time durante o jogo. Ele geralmente, o Flamengo tá jogando nada no primeiro tempo. Ele espera um intervalo para mexer. Galera, Copa do Brasil e Libertadores, se você esperar muitas vezes o intervalo, pode ser a distância da eliminação ou da classificação ali. Se você não corrigir ali o detalhe, ferrou. Então assim, por isso, mas eu ainda vejo agora a luz no fim do túnel, porque eu vejo que ele está incomodado. Pela primeira vez eu vi o Domi incomodado. Realmente assim, tô de saco cheio, velho. Não dá pra... Ontem, aquele passe do Arão, se vocês lembrarem, eu vou lembrar 2 momentos do Arão, positivo e negativo. Positivo. No jogo contra o São Paulo, ele também deu uma enfiada de bola daquela ali com o Mel, no meio da defesa. Não, com o São Paulo não, que ele não jogou, minto, perdão. Ontem ele deu enfiada de bola ali com o Mel, ali pro Pedro. Ele tem dado essas enfiadas. Pro Mateuzinho no primeiro gol, ele dá um lançamento, como o Henrique bem pontuou, que ele tá fazendo isso. Ele deu um lançamento espetacular pro Mateuzinho. Espetacular. Agora, a falha que ele tem no gol do Atlético Paranaense, galera, no domingo, Felipe Luiz fez aquilo. Gustavo Henrique fez aquilo. O Flamengo cansou de fazer aquilo, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo dando bolas para o São Paulo sem ser pressionado. Dando. De graça. Então, gente, está na hora de realmente melhorar aquela saída de jogo. Tá uma porcaria. Se não sabe sair, então, bicho, volta a dar bicudo e disputar a segunda bola, entendeu? Já que regrediu mesmo, se for o caso, faça. Se for o caso, faça. Agora, vai ter que treinar essa saída de bola. O Flamengo desaprendeu. Então, assim, para finalizar a minha parte aqui agora, né? Aí eu vou responder uma coisa para você, Davi. Por que o Everton tá jogando tão mal? Ontem, para mim, o Everton jogou mal. Inclusive, no lance do gol do Thiago Maia, ele demora meia hora para tomar a decisão para dar enfiada pro Isla. O Isla fez o movimento perfeito, no tempo certo. Quem errou o timing foi o Everton. Mas o Everton, o que está acontecendo? Vocês dois criticaram aí o Everton, né? O Henrique eu não me lembro, mas o Davi certeza criticou a atuação do Everton, e o Henrique tem criticado o Bruno Henrique. Por que os dois vocês estão insatisfeitos com os dois? Muito simples, gente. Ontem, de novo, Domi me inventa de jogar com 4-3-3 aberto, com os 2 pontas, cheirando a linha lateral.
Toda vez que o Flamengo jogou dessa forma, os pontas não renderam. Podia ser Vitinho, Michael, ninguém rendeu até agora. E então a gente perde muito do Everton, porque o Everton ele não é ponta direita, ele é meia direita. É um meia direita misturado com meia atacante. Então, quando ele fica muito caído ali para lateral, inclusive atrapalha a passagem do lateral ali. Ele bate cabeça com o lateral. Então, por que ele se dá bem com o Isla? É quando ele joga mais para dentro, na meia direita ali, que abre o corredor pro lateral passar, e o Isla toda hora passa ali, entendeu? E ontem o Mateuzinho, diga-se de passagem, né? Ótima atuação. Inclusive é o lateral do Flamengo com o maior número de assistências em 2020. Só essa curiosidade. Então, galera, esse 4-3-3 o Domi tem que abrir a cabeça. Não tá funcionando, galera. Não tá funcionando. O Bruno Henrique não tá naquele modo turbo do ano passado, não. O Bruno Henrique ele tá hoje muito mais caminhando ali para ser um segundo atacante do que um ponta. Então, se ele joga muitas vezes num 4-2-3-1 ali, ou num 4-4-2 mesmo, com o Bruno Henrique circulando em volta ali do Pedro, e o Everton Ribeiro ali na armação. Ontem podia ser a armação do Gerson com o Everton Ribeiro. E os dois volantes ali vindo de trás. Ou, dependendo até, você jogar só com o Arão de volante e o Gerson com o Thiago Maia, fazer um meio de campo losango ali, com o Thiago Maia e o Gerson vindo de trás ali, jogando junto com o Everton. Gente, dá para fazer de várias formas. Mas eu acho que o Doma está muito preso a esse 4-3-3 dele. Então, assim, que o Flamengo joga meio um jogo de totó ali, né? Então é isso. Mas vejo essa luz no fim do túnel pela insatisfação dele. Ver que ele está percebendo que não tá legal. Gente, não tá legal. Ontem, se é um time um pouquinho mais forte, ontem tinha complicado pro Flamengo. O Flamengo deu sorte de ter pegado o Atlético Paranaense nas oitavas da Copa do Brasil. Mas a gente tem que parar de abusar da sorte. Não dá para ficar abusando mais não. Mas galera, então, dando prosseguimento aqui, né? Vamos para nossa eleição. As últimas têm sido muito disputadas, né? Antes de fazer a eleição do Pede para Sair e do Honrou o Manto, só fazer aqui o balanço dos Flaupits. Aconteceu uma coisa inédita. Eu e Davi cravamos 2-1 e Henrique cravou 1-0. Como todos acertamos o vitorioso e como todos acertamos o saldo de gols, não o placar exato, mas o saldo de gols, todos nós ganhamos 2 pontos. Ou seja, o Davi é um Highlander, velho. Nem quando a gente faz 2 pontos, a gente não tira 1 ponto de vantagem dele. Henrique, é se conformar mesmo. O mestre dos palpites aqui é o Davi, entendeu? Então todo mundo ganhou 2 pontos. Agora eu tenho até que recapitular aqui a nossa pontuação rapidinho, porque o tempo está correndo, vamos lá. Então agora, como na última rodada ninguém ganhou nada, né? Todo mundo ficou estagnado com a derrota para São Paulo. E agora, galera, tô procurando a colinha aqui. Pronto, achei. Então agora, Davi pulou para 15 pontos. Eu cheguei aos 10 e o Henrique está com 9. Então continuamos aí engolindo poeira do Davi. E vamos que vamos. E aí, agora na eleição do Pede para Sair e do Honrou o Manto, eu vou deixar vocês falarem, porque senão só eu vou falar nesse podcast hoje aqui, porque hoje eu estou muito falador. Então vamos lá, Henricão. Para você, quem pede para sair e quem honrou o manto em Flamengo e Atlético, meu parceiro? Bom, vamos lá. Pra mim, quem honrou o manto, assim, eu gostei de ver jogar o Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho ontem honrou o manto. A lateral direita é uma posição que o Flamengo ainda está à procura de um grande jogador, né, mesmo com a contratação do Isla. Então a gente fica ali oscilando entre o Isla e o Mateuzinho, e os dois que estão entrando muito bem. Então, pra mim, quem honrou o manto ontem, Mateuzinho. E pra mim, o Pede pra Sair ontem, eu vou votar no Bruno Henrique, cara.
O Bruno Henrique, por mais que a gente que você tenha tentado justificar o tal do 4-3-3 aberto, né, com o ponto aqui, mas ele pode render muito mais. Ele pode render muito mais. Eu até entendo o Bruno Henrique ter jogado ali aberto, que é para fazer aquele meio de campo com 5, né? Para dar aquela complicada mesmo, a troca de passe e tal. O Bruno Henrique é um cara muito veloz, então ele pode ser usado. Eu sinto que ele não está sabendo aproveitar a nova posição, porque ele é um cara veloz. Então, ele consegue bater um zagueiro numa corrida mano a mano ali, ele consegue receber uma bola por trás da defesa, mas eu acho que ele ainda não entendeu que ele pode fazer isso. Lembra quando a gente falava do Vitinho? Assim, Vitinho, você não é o Arrascaeta. Você não tem que fazer o que o Arrascaeta faz. Você só tem que ocupar o espaço dele. O recado vai pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, você não tem que jogar igual o Arrascaeta. Ocupa o espaço dele. Entendeu? Continua, volta a dar aquelas assistências que você estava dando 3, 4 jogos atrás. Sabe? Contribui pro jogo. Eu acho que ele tá com saudade do Gabigol. Acho que é por isso que ele não tá rendendo. O Gabigol vai voltar, vai estar no banco domingo. Você vai ver, o Bruno Henrique vai até sorrir no jogo. Então, pra mim, é isso aí. E pra você, Davi, quem honrou o manto e quem pede pra sair, meu parceiro? Pra quem honrou o manto, eu vou ficar com queixada, porque é fenomenal, cara. Que tá numa média de gols assim que o Flamengo pode jogar ruim, pode jogar bem, ele vai lá e mete o gol. Então, assim, é raro o queixada não fazer o gol. Mas eu quero deixar aqui bem registrado também a partida do Mateuzinho, realmente um menino muito promissor aí na lateral direita, né? É importante a gente estar aí na lateral direita. Mas o meu voto vai pro Pedro Queixada, Dom Queixote. E para sair, pede para sair, cocei aqui a questão do Arão, mas os meus colegas de tribuna aqui também tiveram muitos elogios pro Arão, então vou preservar aqui. E pela reincidência de jogos, eu vou votar no Everton Ribeiro. A gente fica protegendo ali as nossas estrelas, né? Pede pra sair, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, jamais não pede pra sair pra esses caras, né? Os intocáveis. Mas a gente tem que mexer no brilho desses caras, sabe? Porque eles são o grande motor que faz com que os nossos adversários sintam medo do Flamengo. E realmente nenhum clube mais está sentindo medo do Flamengo. Acabou aquele respeito e isso se deve à péssima atuação desses caras aí. Então meu voto vai pro Everton Ribeiro. Pois é, então a gente mais... Deixa eu só intervir aqui rapidão. Opa! Nisso que o Davi falou. Rapidão, primeira vez que eu faço uma intervenção, hein? O que o Davi falou faz todo sentido. Porque se a gente observar, do ano passado pra cá, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson e Everton Ribeiro eram cotados para jogar na seleção brasileira. Então, se esses caras que estavam sendo cotados para servir a seleção estão jogando mal, quer dizer que o Flamengo não está botando medo em ninguém, não. E o que o Davi falou faz todo sentido. Esses caras estavam sendo cotados para ir para a seleção brasileira. Então, eles têm que jogar bem, sim. Eles têm que... O adversário tem que olhar para eles e falar, pelo amor de Deus, lá vem o Bruno Henrique. Lá vem o Everton Ribeiro. Lá vem o Gabigol. Lá vem Gerson. Tem que botar medo e os caras têm que jogar bem todo jogo. Quem pode jogar mal? O Arão pode jogar mal, porque o Arão não é jogador de seleção brasileira. Léo Pereira pode jogar mal. Gustavo Henrique, Tura. Todo mundo pode jogar mal. Esses caras não podem. Porque eles são jogadores nível seleção brasileira que hoje... E hoje a gente tem jogador lá. Rodrigo Caio tá lá. E o próprio Everton Ribeiro foi convocado de novo. Nessa segunda convocação agora, eu nem concordaria em levar o Everton Ribeiro porque tá numa fase muito ruim. Eu acho até injusto. Mas, só corroborando aí com o raciocínio do Davi. Não, agora então a gente tem um problema aqui, né? Porque, por exemplo, o honrou o manto, é o segundo episódio seguido que a gente está aqui realmente desalinhado nesse ponto aqui. Sobre o honrou o manto não vai ter problema. Não vai ter problema. Porque
no último episódio, o problema foi o honrou o manto, né? Agora inverteu. O problema vai ser o pede para sair. Porque o honrou o manto, Henricão, ó, eu não tô combinando com o Davi, tá? Não tem um complô contra você aqui no podcast, mas eu vou ficar com o Pedrão. O Pedrão, a atuação dele, para mim, só não foi perfeita por causa das fomeagens dele 2 vezes. Mas assim, só faltou isso para tirar 10 na prova, para ganhar estrelinha lá na prova. Mas tirando isso, eu vou de Pedrão. Pedrão leva mais um honrou o manto, lidera o nosso honrou o manto. Inclusive, nosso honrou o manto está sendo liderado pelo Pedrão, Pedro Queixada, e o pede para sair está sendo liderado por Gustavo Henrique. Então vocês veem que esse podcast está sendo bem preciso nessas escolhas aí. Mas agora no pede para sair a gente vai ter que fazer aqui então a segunda rodada de votação, porque teve um triplo empate, cada um votou em um. O pede para sair do Henrique então foi Bruno Henrique, quase xará dele. Davi foi de Everton Ribeiro e eu fui de William Arão. Pelo passe errado, que eu fiquei pé da vida. Que o jogo molezinho que estava 2-0, tranquilão, que o Flamengo podia dar uma sapatada ontem, uma sapuada no Atlético, só ferrou porque o Arão perdeu aquele passe ridículo que ele deu. Mas vamos lá, então vamos votar então num segundo nome aqui, cada um, né, para ver se a gente consegue chegar aqui a uma decisão. Aqui tá parecendo tá parecendo a apuração de voto lá do Trump com Biden aqui. A gente vai ter que fazer uma segunda rodada aqui. Vamos pro colégio eleitoral aqui de novo. Então, Henricão, sua segunda opção aí do pede para sair, cara. Primeiro é Bruno Henrique, segundo é quem, meu irmão? Tá sem o áudio. Eu até concordo. Ah, não, tranquilo. Eu até concordo que o passe do Arão realmente foi uma merda, mas se a gente. Não, com certeza, pelo amor de Jesus. Aquilo lá, na hora que eu vi o Arão dando aquele passe lá, eu quase caí de sofá. De Jesus falei, não, Deus, não gente. fala isso que vai dar polêmica aqui no podcast, rapaz. Jesus não. Não, eu quero que no jogo de domingo alguém do Atlético fale assim, calma, Jesus está aqui. Eu só quero que alguém fale isso. Calma, Jesus está aqui. Eu só quero que alguém fale isso. E perto do Bruno Henrique. É só isso que eu quero. Ih, rapaz. Perto do Bruno Henrique. Mas comparando assim, em desempenho no jogo, o Arão, mesmo cometendo esse erro absurdo, ele ainda fez mais coisas positivas do que o Bruno Henrique. Então eu não vou mudar meu voto. Pra mim, o Bruno Henrique, ele não fez nada. Não, mas não precisa mudar, não. É só dar um segundo nome. É um segundo voto. Isso, é um segundo nome. Você vota entre Arão e Eu entendi, mas eu queria dar 2 votos pro Bruno Henrique. Não, eu entendi. Eu só queria dar 2 votos pro Bruno Henrique. Pra mim, a minha segunda opção não existe. A minha primeira opção e a segunda opção é o Bruno Henrique. Então? Cara. Porque o Everton Ribeiro, ele ainda participa da jogada do gol. O Arão, ele participa da jogada do gol. E o Bruno Henrique participa de nada. Nada. Ele não defendeu, não atacou, não fez... Você tem que votar porque eu a questão do peso. Porque se você fala assim, Bruno Henrique, aí eu vou dizer Everton Ribeiro, mas vai dizer Arão, aí fica no empate. Então, pra não ter isso, você tem que dar o segundo voto. Então eu vou votar no Ribeiro, porque eu também já critiquei. Pronto. Eu vou votar no Ribeiro, então, pra criticar ele. Eu já critiquei o Everton Ribeiro mesmo, então vai o Everton Ribeiro. E você, Davi? Quem é seu segundo nome? Eu vou votar. Então, não é combinando aqui com o Henrique, mas eu ponderei o Arão, mas o discurso foi bem amarrado no discurso, que é a questão assim, de mexer no brilho dos caras, e realmente, tá na hora de mexer com esses caras aí. Então meu voto vai pro Bruno Henrique, e aí fica 2-2, Arão com 1, e você não pode não votar no Arão. Então, meu amigo Railton, tá aí uma bombinha pra você decidir aí. Rapaz, muito amigos vocês, hein? Muito amigos. Então bora lá. Então vamos decidir aqui esse pede para sair. Olha, eu vou colocar então Bruno Henrique pela seguinte questão, assim, minha argumentação. Eu acho que os dois acabam muitas vezes prejudicados, o Bruno Henrique e o Everton, pela questão desse 4-3-3 muito aberto. Mas eu acredito o seguinte, pegando a sequência dos últimos jogos,
O Bruno Henrique teve momentos bons, teve momentos ruins, só que ele vem alternando muito mais momento ruim do que um momento bom, né? E ontem era um jogo para ele meter gol. Ontem era um jogo... Tudo bem, se a gente parar para pensar, o Everton ele participa do primeiro gol, na jogada do segundo gol, perdão, que é a jogada que ele faz com o Mateuzinho rola para dentro, faz o gol. Ele participou de um gol. O Bruno Henrique também participou de um gol, que foi o gol que o terceiro gol ele chuta. Inclusive que ninguém comentou, hein? Ele faz uma tabelinha que É verdade. o Lincoln... Ele faz uma tabelinha com o Lincão da Massa. Lincão da Massa devolve peso de letra. Exato. O Vou Lincoln... assumir a minha culpa aqui. O Lincoln dá para ele de letra uma bola espetacular. A atuação do Lincoln, o Lincoln entrou e contribuiu ontem. O Lincoln assim que foi muito discreta, porque ele já entrou no fim do jogo, mas ele dá aquela letra sensacional pro Bruno Henrique ali e fez o papel dele de centroavante, né? Então ele vai ali, ele tinha substituído o Pedro, né? Se eu não me engano. Então ele dá aquela letrinha ali esperta. Bruno Henrique chuta e no rebote tava lá Michael, que foi outra coisa boa que aconteceu ontem. Porque, gente, assim, a gente é torcedor e tal, mas, poxa, será que o Michael enganou todo mundo ano passado, sabe? A ponto de ter sido eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, sabe? Eu acho que não. Eu acho que ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser lapidado, tem que explicar para que ele leve o jogo de um jeito menos peladeiro e mais profissional. Mas ele tem o mérito dele. O gol para mim ontem foi um mérito dele. Ele acreditou que o goleiro ia falhar. Isso é um mérito. Foi um gol fácil? Foi, mas porque ele acreditou. Então se é um Vitinho ali, não saía gol. Não ia acreditar. Então eu acho que é isso, mas... Ailton, posso ponderar aqui só um... Claro, rapidinho. Claro, à vontade, meu amigo. É a questão do patamar aí, né? Hashtag Bruno Henrique. Você falar assim, do Michael, fez o gol, participou, do Lincoln, deu a letra e tal, é uma coisa. Mas ainda assim é muito pouco pro Bruno Henrique. Por mais que ele tenha dado o chute, o Bruno Henrique é um cara que a gente espera muito mais. Assim, você está justificando a questão tática, que realmente Bruno Henrique com Jesus, apesar da formação ser 4-3-3 também, às vezes, ele fazia o segundo atacante. Ele não tinha essa coisa de jogar mais aberto e ter obrigação de marcar. Mesma coisa com o Everton Ribeiro. Eu fico me questionando assim, pensando, é muito diferente você jogar aberto e você jogar no meio. É muito diferente. Aí eu fico pensando, será que ele olha assim pro Domi e fala, não tem coragem de falar assim, porra, Domi, me coloca fechado aqui, me coloca pra dentro. Como é que deve ser o treinamento desses caras na semana, velho? Não, então, assim... E até, desculpa te interromper, Davi, nesse papel, o Bruno Henrique, pela velocidade que ele tem, ele ainda poderia entregar mais. Porque o Everton Ribeiro ele não é veloz. Então eu acho que assim, o Bruno Henrique ele poderia entregar mais. Mas eu acho que hoje esse pede para sair, na nossa curta história do Fla 360, é uma virada. Porque realmente, eu estava olhando o ranking ali, todos são jogadores de defesa. Nunca a gente escolheu um cara do ataque do Flamengo. Então realmente, e o ataque tem deixado, alguns jogadores têm deixado a desejar em algumas circunstâncias ali. E eu acho que o Bruno Henrique tem realmente essa... É o que vocês estão falando, né? Ele tem muito a dar, ele tem muito a entregar. O potencial dele é muito alto. Então a régua é mais alta também, né? Então é nesse ponto que aí eu ficaria com o Bruno Henrique nessa decisão aí, então, né, do pede para sair. E galera, a gente já está com 59 minutos aí de programa, já estamos na reta final. Queria saber de vocês, poder de síntese agora aí, de professor de vocês. Pede para sair polêmico, Davi, verdade. Os últimos têm sido complicados, hein? O último honrou o manto e agora o pede para sair. Antes era mais fácil, rapaz. Esse podcast agora tá ficando coisa para profissionais, entendeu? Mas e pro próximo jogo? Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro não ganha 4 ou 5 jogos consecutivos.
Atlético Mineiro que está no momento de baixa, no momento. Na minha opinião, o jogo do São Paulo ele já está manjado. Descobriram como anular esse jogo. O jogo do Palmeiras foi muito emblemático. O Atlético não jogou e só o Palmeiras jogou. 3-0 do Palmeiras em cima do Atlético, né? Mas e aí? O que cada um de vocês espera desse jogo, né? Vou começar agora aí por você, Henrique. E já o seu palpite para Atlético Mineiro e Flamengo domingo do Mineirão, meu parceiro. Então vamos lá, rapidinho, né? Bom, o Atlético realmente vem 4 jogos sem vencer. São 2 empates contra Fluminense e Sport em casa. E 2 vareio fora de casa contra o Bahia e o Palmeiras, né? E o Palmeiras, né, chefiado ali pela turma da Mônica, né? O saudoso Cebola, né? Botou os caras pra chorar, entendeu? E não teve nem conversa. Então eu só espero que o Domi tenha assistido o jogo do Palmeiras, né? Tenha mandado uma mensagem pro Cebola e falou: Cebola, como é que bota os caras pra chorar? E aí, tapuado em cima do Atlético. Mas, cara, então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo animado, eu acho. Eu acho que vai ser um jogo. Vai ser mais animado que. Vai ser mais animado do que bonito. Acho que vai ser aquele jogo eletrizante, assim, sabe? E eu acredito na vitória do Flamengo, porque o primeiro jogo que a gente perdeu para o Atlético, a gente perdeu com um gol contra. E aquele gol do Felipe Luiz está engasgado até hoje. Eu não acredito que o Felipe Luiz deu aquele calcanhar para trás. Pra mim, pior do que o gol do Felipe Luiz foi aquele gol sem goleiro que o Bruno Henrique conseguiu chutar na trave, né? Não. E tava 0-0, hein? Sim, aquele jogo lá iniciou a ruptura da parceria Bruno Henrique e Gabigol. Depois daquela bola que ele não tocou, ele ficou triste. O Gabigol entrou numa zica dos infernos, entendeu? Começou a lesionar, tal. O negócio foi feio. Olha, aquele passe lá, eu acho que vai rolar um outro lance parecido nesse jogo. Não, eu acredito que o Gabigol jogue, ele vai estar no banco, eu tenho certeza que ele vai entrar e vai voltar uma parceria ali Gabigol-Bruno Henrique. Eu tenho certeza. O Queixada tá ali, mas o Queixada sabe que aquele romance ele vai acabar. Mas eu acredito numa vitória do Flamengo. Eu acho que vai rolar um 2-1 lá, bacana, porque vai ser um jogo eletrizante. Eu acho que os goleiros vão se destacar bastante. Mesmo assim o Flamengo vai ganhar. Vai ser um jogo dos goleiros. Acho que vai ser um jogo dos goleiros. E você, Davi, o que você espera aí de Atlético Mineiro e Flamengo, cara? O que eu espero particularmente é a vitória do Flamengo, mas a minha análise tem que ser mais fria. O Henrique colocou aí esses 2 empates dentro de casa com o Sport e com o Fluminense. Eu vi esse jogo, esses jogos aí eu assisti, e assim, o Flamengo não joga que nem o Sport, que nem o Fluminense. Para conseguir amarrar um empate ou até uma vitória dentro da casa do Atlético, eu só vi nesse estilo aí defensivo aí, colocar o 11 lá dentro. O Flamengo não tem esse estilo, não tem. O Atlético vai vir com tudo, com aquela marcação alta, se bem que com esses resultados a gente tá vendo que o gás acabou, né? O gás do Atlético tá acabando. Tá acabando aquela história que o Raioto vem falando já tem bastante tempo, que o Atlético não ia aguentar esse pique todo aí. Mas eu acho que com o Flamengo ainda vai engrossar o caldo. Acho que eles vão vir com tudo. Agora depende muito. Eu preciso de uma ajuda da análise de vocês. O Arrascaeta vai jogar? Pode jogar, mas entrar jogando, não. Cara, difícil. Eu vou botar um empate aí, 2-2. Pois é, 2-2. Ó, antes de dar o meu flaupite, é o seguinte. Eu acho que vai ser um jogo diferente para o Sampaoli. Porque eu vejo nesse jogo o Atlético favorito. Eu acho que o Sampaoli nunca pegou do ano passado para cá o Flamengo sendo o favorito. Jogando pelo Santos. Ele fez uma retranca danada no Maracanã. Foi 1-0, aquele golaço do Gabigol de cobertura. E no jogo de volta, o Flamengo já pensando no Mundial, já era um jogo que eu acho que o Jesus errou de ter entrado com o time titular. Todo mundo se poupando, tomou de 4 lá do Santos na Vila Belmiro. E no jogo do início do Brasileiro, gente, aquele lance do Bruno Henrique que eu não perdoo até hoje.
O Bruno Henrique, ele me perde aquele gol, era tipo 8 minutos do primeiro tempo, gente. 0-0. Era o Flamengo fazer um gol ali e o Atlético ia desmontar. Ele consegue me perder o gol, fomeou, não tocou pro Gabigol, não chutou no gol, conseguiu fazer uma cagada monumental naquela jogada. E ali o Flamengo foi punido e tomou 1-0 com gol contra do Felipe Luiz. Mas amanhã eu vejo o Atlético favorito. Pelo que o Flamengo está jogando e pelo que o Atlético está jogando, apesar da sequência ruim, porque desses jogos do Atlético, o Atlético jogou mal contra o Palmeiras só. Os outros jogos não jogou mal. Amassou. Não foi mal, Raito. Desculpa, não foi mal. Mas você viu que acabou o gás no segundo tempo contra o Sport, contra o Fluminense? Cara, você viu que no primeiro tempo eles poderiam ter feito 3-0, não fizeram nenhum gol e no segundo tempo não conseguia fazer. Mas gol. A minha visão foi um pouco diferente, Davi, porque assim, contra o Fluminense, eu vi esses jogos, né? Contra o Fluminense e contra o Sport, mesmo no segundo tempo, o Atlético criou 30 chances de gol e aproveitou, não aproveitou nenhuma. Então o Atlético, ele é muito mal finalizador. Então esse é um ponto fraco. E ainda teve o Bahia também, né? O Bahia que fez até a recuada do Guga lá, também teve o Bahia nessa brincadeira. Sim, mas o Bahia também eu vi esse jogo. O Atlético amassou o Bahia no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 3 contra-ataques e 3 gols. Foi isso que aconteceu. Então o Bahia foi muito eficiente naquele jogo. O placar não diz o que foi o jogo. Então eu vejo, para finalizar essa história do Flaupite, é o seguinte. É quase impossível o Flamengo não tomar gol. Se toma do time 2, do time B, do Atlético Paranaense, rebaixável, quem dirá do Atlético Mineiro? Eu chuto, vou colocar aqui, cara, minha vontade, Davi, se fosse pela razão, seria 2-2 também, tá? Eu ia imitar o seu placar, mas é porque eu já vinha pensando nesses 2-2, eu não vou de 2-2 não. Vou arriscar, vou botar 3-2 Flamengo, jogo lá e cá. Já que a gente sabe fazer gol, a gente sabe. Agora eles sabem também, entendeu? Então eu acho que vai ser, eu espero que seja um 3-2 loucura à lá Flamengo e Atlético Mineiro de 1987, que o Renato Gaúcho destruiu e a gente eliminou e foi campeão brasileiro. E nem vem me dizer que a Copa União, que ali era a Série A. Flamengo nunca jogou Série B, então pronto. Então eu nem entro nessa discussão. Então é isso, galera. Então eu vou de 3-2. E mais uma vez, assim, hoje foi um podcast muito animado, muitas polêmicas, reviravoltas, argumentações aqui. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, queria agradecer a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. A você, Henrique, a você também, Davi. E você, nosso ouvinte, indique o nosso podcast aí. A gente agora começou a disponibilizar os vídeos, né, de pós-jogo, dos nossos episódios lá no YouTube. Então procura o nosso canal lá, que é o Fla 360, o numeral. Então a gente está no Fla 360, tanto no YouTube, Spotify, Google Podcasts e Twitter. Todos esses é só botar Fla 360. E no Instagram, vocês procurem pela gente lá, pelo Fla 360 Podcast. Tá bom, galera? Mandem suas perguntas, indiquem para os seus amigos. Toda pergunta que é enviada a gente responde e discute aqui no podcast. E agora, galera, vamos para cima do Galo. Vamos fritar esse Galo lá no Mineirão no domingo. E rumo à liderança do Brasileirão. Temos que tomar essa liderança, pô. Eu tô doido para gritar segue o líder. Então vamos lá, vamos nessa corrida, nessa corrente aí pra frente. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, saudações e até a próxima. Um grande abraço.